Olá, galera, tudo bom? A aula de hoje, nós íamos corrigir a atividade que eu passei para vocês na aula passada, certo? Mas, como nós só temos mais 2 aulas antes da primeira avaliação da segunda unidade de vocês, então nós vamos fazer diferente. Hoje, eu vou dizer para vocês quais são os assuntos que vão cair na avaliação, vou passar uma atividade de revisão com esses assuntos, certo? E na próxima aula que nós temos essa e outra, eu vou corrigir a atividade que eu passei na aula passada e a revisão que eu vou passar hoje, tá bom? Então, vamos lá. Bom, os assuntos que vão cair na avaliação, no teste da segunda unidade, são os seguintes. O gênero textual que nós estamos trabalhando, que é o poema. Então, o texto que vai cair é um poema. Aí, nós vamos também sentido real e sentido figurado. Recursos estilísticos e linguagem figurada. Nós vimos algumas linguagens figuradas, que foi a personificação, metáfora, trocadilho e aliteração, certo? Então, são esses que a gente vai trabalhar na avaliação. Vimos também a formação das palavras, como é que acontece essa formação, e derivação e composição. Então, são esses assuntos aí que vocês devem estar estudando para avaliação. Podem pegar o livro de vocês, se tiverem livro, dar uma olhada nos assuntos, refazer a atividade. Também pode voltar nas nossas aulas com relação a esses temas, assistindo novamente para ver as explicações, ok? E respondam também essa atividade de revisão que eu vou passar para vocês hoje, que é uma forma de vocês treinarem para estar mais bem preparado para a avaliação. Bom, como o gênero textual é poema, então, as primeiras atividades que eu trouxe aqui para vocês são algumas questões baseadas em poemas, certo? O primeiro poema que vocês vão ler para responder aí a questão é Cochicho, certo? De Cinéas Santos. Então, esse poema vocês vão ler direitinho e depois vocês vão fazer a interpretação desse poema, respondendo algumas perguntas. Então, agora que vocês já leram, vocês vão responder aí. Quantos versos e estrofes tem esse poema? Então, quando eu expliquei para vocês lá o que era verso e estrofe, eu mostrei como é que vocês contam, né? Então, vocês vão voltar lá no poema e ver quantos versos e estrofes ele tem. Na letra B, pergunta com relação à sonoridade. Se há rimas, se tiver, como elas estão sendo distribuídas. O ritmo, que eu também expliquei para vocês o que era. E se há palavras com sons semelhantes. Certo? Aí faz uma pergunta com relação ao último poema que a gente viu, que foi lá Mistérios do Amor. Lembra que a gente viu? Quem beija quem? É a flor que beija o beija-flor e o beija-flor que beija a flor. Lembra desse poema que a gente leu? Então, ele está perguntando agora o que há de diferente nesse texto que vocês estão lendo agora com aquele que a gente leu logo quando a gente viu o gênero textual, certo? Aí depois que vocês acharem as diferenças, vocês vão dizer os exemplos de diferenças que tem. Na letra D, vocês devem observar a ilustração que foi feita nesse poema, que no caso é a imagem, e o que é que você pode perceber dessa imagem? Vocês vão colocar aí. A segunda questão, eu trago outro poema para vocês, certo? O poema dessa vez é O Dono das Ruas, de Cinéas Santos também, o mesmo autor. Então, vocês deverão ler esse poema aí, as palavras que talvez vocês não saibam o significado. Eu coloco o significado, tá logo aí ao lado, então vocês podem ler para poder se situar, para responder mais algumas questõezinhas aí. Aí vamos lá. Na letra A diz quantas estrofes e quantos versos tem no poema. Também vocês já sabem como é que conta. Aí na letra B pergunta quem é o dono das ruas e por que motivo ele recebeu esse apelido. Então, com base lá no texto, você vai dizer a quem está se referindo quando ele fala dono das ruas. Certo? Letra C. Ele diz assim, há um ditado popular que diz o seguinte, antes só do que mal acompanhado. Então, nesse poema, há versos que expressam justamente o contrário do que diz esse ditado popular. Aí vocês vão ver em que versos é que acontece isso. Então, vocês vão transcrever aí quais são os versos. E na letra D, fala o seguinte, embora o vira-lata citado no texto tenha muitas necessidades, como banho, carinho, garantia de que não será pego pela carrocinha,
No poema se diz que lhe faltam 3 coisas. Pensando em alguns desses itens, o que o cão pode ter que talvez muitos desejem? Então, o que é que ele tem que muitas pessoas também desejam? Vocês vão colocar aí. Pronto, agora vamos para a parte gramatical. Vamos começar aí com algumas questões sobre sentido real e sentido figurado, né? Então, a gente estudou que o sentido próprio é chamado de literal ou de real, e também existe o sentido figurado, que é um significado que é atribuído por associações de ideias, por comparações e até mesmo outro elemento. Então, vocês vão observar a publicação aí abaixo, certo? Vocês estão vendo aí a imagem, é um anúncio publicitário. E depois, vocês vão responder aí as alternativas A e B, com base no que vocês estão vendo e no que vocês estão lendo nesse anúncio. Letra C e D, vocês também vão responder com base no anúncio, certo? Então, prestem bastante atenção lá. Aí depois diz assim: em adivinhas, a linguagem figurada é um recurso muito utilizado, pois, para captar o sentido do texto, é preciso ultrapassar os limites do significado literal das palavras. Aí traz até um exemplo de adivinhação. O que é o que é? 6 mortos esticados, 10 vivos passeando, enquanto os vivos passeiam, os mortos ficam chorando. Então, aí vem falando um pouquinho mais sobre essa adivinhação. Aí a segunda questão diz assim: associe a letra correspondente às respostas adequadas a cada uma dos adivinhas abaixo, buscando o sentido figurado das palavras. O que é o que é? Todos vêm, ninguém alcança. Vocês vão dizer o que é. Letra B. Quanto mais se cozinha, mais fica duro. O que é? E anda com os pés na cabeça. Vocês vão também dizer o que é, certo? Então, esses o que é, e vocês vão responder relacionando essas duas colunas, o ovo, o horizonte ou o piolho. Agora, vamos começar com algumas questões sobre os recursos estilísticos. Quando a gente estudou lá os recursos estilísticos, nós vimos 2 figuras de linguagem, que foi a personificação e a metáfora. Até botei aí o esquemazinho para vocês relembrarem. E vimos alguns recursos expressivos sonoros, que foram aliteração e trocadilho. Com base nesses recursos estilísticos estudados, vocês vão responder aí a primeira questão, que diz assim: leia o poema a seguir. Aí vocês vão ler esse poemazinho que está aí. E com base no poema, vocês vão responder a letra A, letra B e letra C, que são aí ao lado. Na segunda questão, tem outro poema. Vocês também leiam com bastante atenção e respondam as 2 perguntas que estão relacionadas a ele, falando das figuras de linguagem. Terceira questão, da mesma forma, traz outro poema aí pequenininho. E também tem aí a letra A, letra B e letra C para vocês responderem com relação a este poema e o assunto que nós estamos vendo, que é figura de linguagem. Bom, agora por último, questões sobre o último assunto que nós vimos, que foi formação de palavras. A gente viu, quando a gente estudou lá a formação de palavras, que essa formação de palavras ela tanto pode ser por composição, ou seja, a palavra vai ser composta por 2 palavras simples, que a gente viu lá que pode ser por aglutinação e justaposição, e que também essa formação de palavras pode acontecer por derivação, que é com prefixo, que a gente chama de prefixal, que é quando acontece um acréscimo de um elemento antes da palavra primitiva. A gente viu também o que é uma palavra primitiva. E que essa derivação ela pode ser com sufixo, que é uma derivação sufixal, onde o acréscimo de um elemento vem depois da palavra primitiva. Lembrando disso, vamos aí à questão. Diz assim: para cada prefixo indicado, escreva 2 palavras formadas por derivação. Então, ele quer aí 2 palavras que são derivadas, que vão usar esses prefixos. Se é prefixo, é porque vem antes da palavra primitiva. Então, vocês vão colocar 2 exemplos em cada um desses aí. Aí, na segunda questão, pede para vocês circularem o sufixo em cada uma dessas palavras
e completar o quadro com mais 3 palavras que também vão ser formadas pelo mesmo sufixo. Lembrando que sufixo é o acréscimo que vem depois da palavra primitiva, certo? Terceiro, encontre e copie a palavra que não faz parte da mesma família, levando em conta o significado do sufixo ou do prefixo. Então, qual é aí, na letra A, que não faz parte da mesma família, na letra B a mesma coisa, na letra C e na letra D também. Vocês vão dizer quem é que não faz parte dessa família, que tá aí de intruso. E é isso, gente. Então, são essas questões aí que eu tô passando para atividade de revisão. E na próxima aula, lembrando a vocês, a gente tem 2 atividades para corrigir. Temos a atividade que eu passei na aula anterior, certo? Sobre o assunto de formação de palavras, que a gente vai começar corrigindo ela. Depois, nós vamos corrigir também essa atividade que eu estou passando agora, que é a atividade de revisão. É bom que vocês vão estar bem preparados para poder fazer a avaliação, ok? Então, ficamos por aqui. Até a próxima.